O rio só afoga quem sabe nadar. Uma frase um pouco estranha, não é mesmo? Um pouco contraintuitiva. Pois é, sobre ela que nós vamos conversar hoje. Uma historinha. Eu vou começar com uma história da minha infância para tentar criar contexto para você e a partir daí a gente avança na nossa conversa. Olá, bom dia. Eu sou o Júlio. Eu sou psicólogo. Neste canal a gente fala de comportamento humano. E hoje eu vou contar um pouco do meu passado e como eu aprendi por que o rio só afoga quem sabe nadar. Tudo começa lá no julho de 12 anos de idade, há um bom tempo atrás. Nessa época eu fazia natação, eu tinha muitas dores nas costas e meus pais me colocavam na natação para que a minha musculatura ficasse melhor e eu conseguisse sustentar melhor o meu corpo e tivesse menos dores nas costas. Isso realmente ajudou. E naturalmente, nessa época, quando eu tinha os meus 12 anos de idade, eu era um bom nadador. Eu não era um nadador competitivo, mas eu nadava. Eu sabia todos os tipos de nado, eu sabia como me virar dentro da água sem dificuldade, eu ia e voltava em uma piscina olímpica sem nem pensar. Eu ia várias vezes, voltava várias vezes, meus treinos eram bem duradouros. E resumindo a história, a água era o meu ambiente, eu conseguia me virar super bem. E nessa época o meu avô tinha uma chácara na beira de um rio chamado Ceroula, lá em Mato Grosso do Sul. E aí nesse rio eu gostava muito de nadar. Tinha um deckzinho de madeira ali, né, na beira do rio, então eu pulava e brincava ali, e a gente pescava. E sempre quando a gente entrava no rio, meu pai olhava: filho, lembra que o rio só afoga quem sabe nadar. E eu dava uma risada e ok, né, porque na minha cabeça eu não entendia qual era a lógica por trás dessa frase. Eu ficava pensando, tá, meu pai e as frases estranhas dele, né, bora, vamos brincar. E aí um dia houve a oportunidade de aprender. Um dia eu saí eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu saí para uma espécie de excursão do colégio, ou eu fui na chácara de um amigo, eu acho que era isso, eu fui na fazenda de um amigo, provavelmente foi algo assim, tá? Vamos dar uma licença poética aqui. E dentro dessa fazenda haviam vários açudes grandes, né? E aí o pessoal, a gente passou por uma estrada longa e chegamos ali em um galpão grande, onde ficou todo mundo reunido e tal. E hora ou outra o pessoal estava ali, nadando em volta, ali nos açudes diferentes, estava brincando, enfim, era um lugar bem amplo onde a gente podia ficar à toa. E aí eu lembro de olhar para um açude e falar assim, opa, esse açude está bonito, eu vou nadar nesse açude, mas vai ser agora. E o mais interessante é que era um açude bem grande, eu diria, o difícil é estimar a distância hoje, né? Na minha visão de 12 anos de idade, aquele açude deveria ter uns 150 metros pelo menos para você atravessar ele inteiro, né? Só que o que eu achei interessante é que no meio dele havia uma árvore seca, né? Ou seja, tinham só os galhos saindo para fora daquela árvore que uma vez provavelmente já esteve ali. E aí eu pensei, beleza, perfeito, então eu vou entrar no açude e eu vou nadar até aquela árvore, dou uma descansada e continuo atravessando o açude. E aí foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Entrei na água e comecei a nadando. E uma coisa que talvez muita gente não saiba, eu não sei se é uma sensação física, de fato, se é uma coisa factual ou se é uma percepção psicológica. Mas nadar em açude é muito mais difícil. Parece que, entre aspas, a água é pesada. Parece que você se esforça mais para ficar flutuando. Mas enfim, entrei na água e comecei a nadar. E fui indo tranquilo, né? E óbvio, fazendo um pouco mais de esforço, porque como eu disse, a sensação da água é pesada. E estava chegando perto do tronco ali, no meio do açude. E vamos, e vamos, e vamos, e vamos. E quando eu chego no tronco, porque eu já estou cansado, eu preciso descansar, e eu seguro no tronco, o que acontece? O tronco quebra. A árvore estava totalmente podre, estava na água ali há quanto tempo, né? Quando eu encostei naquele tronco, ele quebrou e eu perdi o meu pé. Perdi no sentido de que eu não conseguia mais ficar flutuando, porque não tinha onde eu me escorar. E eu comecei a flutuar e pensei, caramba, eu não consigo descansar. E eu tenho que voltar, porque eu estou na metade do açude, eu estou cansado. E eu comecei. E aquela coisa começa a entrar em pânico, né? Você começa a ficar desesperado, porque você sabe que você não está com energia suficiente, a adrenalina sobe. E aí, para piorar a situação, quando eu estou a 50 metros ainda da borda, eu tenho uma cãibra na minha coxa direita. Nossa, e aí vem aquela dor da cãibra e eu não consigo mais flutuar direito. Eu começo a usar só os meus 3 membros e sentindo muita dor para tentar manter a minha boca na frente da água. E eu lembro de eu estar nadando e a água passava da minha boca e aí voltava abaixo novamente. E ficava nesse processo de luta constante o tempo todo.
Até que, eventualmente, não sei como, né, com muito esforço, eu cheguei na borda. Eu finalmente consegui chegar na borda do açude. E a sensação que eu tive quando eu comecei a pisar naquela borda toda enlameada, né? Porque açude não tem uma borda simples, né? Sempre você vai pisando na lama e vai afundando e você sai mais sujo do que você entrou, né? E quando eu cheguei na borda do açude, eu pensei, meu Deus, eu quase morri. E aí, depois de passar por essa experiência muito intensa para uma pessoa de 12 anos de idade, e vale lembrar que eu estava sozinho, eu tive a excelente ideia de fazer toda essa peripécia que eu te contei sem avisar ninguém e de maneira solitária. Pois é. Aí eu entendi. Nessa época eu entendi por que o rio só afoga quem sabe nadar. Porque geralmente, quando você não tem uma habilidade, por exemplo, se eu não soubesse nadar, eu não entrava naquele açude. Se eu não soubesse nadar, eu não pulava no rio. E aí, obviamente, eu não me afogo, certo? Mas como eu sabia nadar, e estava convencido de que sabia nadar muito bem, eu excedi as minhas capacidades em um cenário muito mais difícil. Olha só que interessante. Por estar muito confiante da minha habilidade, eu coloquei a minha vida em risco. E eu percebo que esse conselho serve para muitas coisas na nossa vida. Por diversas vezes a gente se coloca sob risco desnecessário por não avaliar adequadamente o quão hábil nós somos. Veja, eu não estou dizendo para você ficar escondido dentro de casa porque assim você não morre. Não, não é isso. Mas quando você sabe alguma coisa, por exemplo, se você sabe manejar armas de fogo, se você sabe escalar, se você sabe construir, não interessa, qualquer habilidade, tá? É muito fácil você se convencer de que você é muito bom. E o problema de você sentir que você é muito bom em uma habilidade é que algumas vezes você pode se colocar num cenário que é muito mais sério e muito mais profissional do que você. É o que eu sempre digo, por exemplo, no caso dos adolescentes. Sempre existe aquele adolescente, aquele jovem ou aquela jovem, isso é mais comum entre as meninas, que se sente mais à vontade entre os mais velhos e, entre aspas, finge ser mais maduro, se sente mais maduro por andar com os mais velhos. Só que aí, o que acontece é que aquele jovem ou aquela jovem é exposto a cenários mais maduros e acaba entrando em problemas, né? E tem uma mosca me incomodando, mas está tudo bem. Como eu disse, está muito quente, os insetos ficam alucinados por aqui. Então, isso acontece muito, como eu disse, com as jovens, né? As jovens muitas vezes são mais para frente, né? Elas crescem mais rápido, elas se desenvolvem mais rápido e aí elas começam a buscar, por exemplo, por homens mais velhos. Só que homens mais velhos têm uma visão bastante mais para frente. E algumas vezes essas jovens podem ser levadas a cenários que estão além do seu desenvolvimento. Então, de fato, o rio só afoga quem sabe nadar. Então o ponto principal dessa conversa aqui, no final, tome cuidado com a forma como você avalia suas habilidades e os cenários de teste para suas habilidades. É muito bom se desafiar, mas toma cuidado para não ir longe demais e acabar morrendo. Acabar se prejudicando, acabar, enfim, se ferrando de alguma forma. Quando a gente tem uma percepção equivocada de quem nós somos em relação ao mundo, isso gera problemas. Quando a gente acha que é bom demais, o mundo mostra para você que você não é. Quando a gente acha que nós somos ruins demais, aí o mundo tenta te mostrar que você é melhor do que parece. É engraçado, né? Parece que a vida sempre tende a um equilíbrio. A gente sempre observa a vida tentando empurrar para frente quem está para baixo e amacetar quem acha que está lá em cima. Mas eu queria compartilhar essa história com você e eu queria saber se você vê sentido nela, porque ela faz bastante sentido para mim. Desde então, eu somei essa frase com outra, né? Uma outra frase que meu pai também diz, que é: o prevenido morreu de velho. O prevenido não é o medroso. Lembre-se disso. O prevenido é aquele que observa quando as coisas estão indo além do seu potencial, além da sua capacidade de controle e se resguarda. O prevenido não é aquele que não corre riscos, mas é aquele que calcula os riscos com uma boa tolerância. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu vou olhar com muito mais atenção para ver se eu tenho chance de me machucar, de me ferir naquela situação. Se houver a mínima chance, significa que a chance é grande, então não vou fazer.
Entende? É mais ou menos assim que funciona. E hoje eu tenho 33 anos e estou muito feliz da vida que eu tenho e dos riscos que eu corro, porque eu sinto que são riscos manejáveis. São coisas que eu consigo dar conta se elas saírem do meu controle. Quando você está em um ambiente onde você está sob riscos, que se eles tomarem conta da situação, você não tiver o que fazer, talvez você esteja em um ambiente perigoso demais. Lembre-se disso, preste atenção. Eu repito, tá? Se você está em um lugar onde, se algo de ruim acontecer, você não tiver como rebater aquela situação, você está no lugar errado. Você precisa sair daí e se preparar para enfrentá-lo melhor ou, pelo menos, para você encontrar um lugar menos arriscado para você, certo? Acho que é isso. Eu só queria contar essa história para vocês. Eu sei que esse formato de contação de histórias não agrada muita gente, mas é um pouco da minha jornada de aprendizagem para que vocês possam pensar juntos comigo. Bom dia para vocês e um bom trabalho. Boa segunda-feira.